Olá, amigos, tudo bem? Olha, antes de tudo, é preciso colocar os pingos nos is. É preciso colocar as coisas nos seus devidos lugares. Isso me faz lembrar até um comediante que dizia: gosto das coisas nos mínimos detalhes. As coisas têm que ser colocadas das maneiras certas. Ontem, tivemos na Câmara Municipal de Três Corações, da minha cidade, uma fala em defesa, né? O vereador Evandro usou da palavra para fazer uma defesa dele próprio. E ele falou entre diversas coisas, como a gente vai ver aqui no vídeo. Eu gostaria que vocês vissem o vídeo e depois eu vou colocar os pingos nos is. Vamos ao vídeo. A palavra franca continua aberta. Agradeço... Pela ordem, presidente. Posso? Com certeza. Com a palavra, o vereador Evandro. Senhor presidente, colegas, cidadãos que nos acompanham no plenário, no YouTube. Inicio minha fala trazendo à memória o caso do ex-vereador Gabriel Monteiro. Um jovem policial que, ao entrar na política, ganhou o respeito de mais 60 mil eleitores no Rio de Janeiro. Denunciando corrupção e enfrentando o sistema, mas em 2022 foi cassado sob acusação de quebra de decoro e logo depois preso. Quase 3 anos depois foi inocentado e o juiz que o condenou afastado por suspeita de irregularidades. O que isso significa? Que mais de 60 mil vozes foram silenciadas injustamente. Que um mandato legítimo foi arrancado por interesses escusos. E o que acontece em Três Corações? Nesta casa, já vimos denúncias com provas contundentes serem rejeitadas por pretextos burocráticos e convenientes, como a ausência de transcrição registrada em cartório, algo que sequer é exigido. Outras vezes, o argumento foi: não havia ambiente político para seguir com a investigação. Agora, volto minha denúncia apresentada contra mim. Há uma semana, por unanimidade, esta casa acatou uma acusação baseada em um documento ilegal, vazado criminosamente e produzido unilateralmente. Com isso, não apenas tentam calar a minha voz, mas também a voz dos 1.214 cidadãos que confiaram em mim. Se um documento forjado pode silenciar um vereador eleito, a pergunta que fica é: quem de nós será o próximo? A perseguição política está escancarada, e digo mais, sou inocente, jamais cometi ou cometeria qualquer ato monstruoso como o que me acusam. O processo está apenas no início e sequer prestei depoimento, mas no tribunal inquisitório da internet já tentam me condenar. O Estado democrático de direito se sustenta em 3 pilares: devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Mas, para alguns, esses princípios só valem quando favorecem seus aliados. Afinal de contas, temos uma mulher que pode ser condenada a 14 anos de prisão por pichar uma estátua com batom. Apesar de incontáveis irregularidades no processo, muitos defendem que ela receba essa pena. E para aqueles que veem a política como guerra, deixo um alerta: deveríamos ter adversários políticos, não inimigos políticos. Três Corações há décadas padece por essa lógica perversa, onde o jogo de poder vale mais do que o bem da sociedade. Quem mais perde com isso é o cidadão tricordiano. Por fim, faço um apelo: por trás de cada parlamentar que vocês veem aqui hoje, existem famílias. Nos últimos dias, fui vítima de ataques covardes e criminosos que atingem não apenas a mim, mas também a minha família, em especial a minha filha. A quem interessa esse espetáculo de ódio? Alguém realmente acredita
que essa denúncia teria essa repercussão se eu não ocupasse o cargo que ocupo. Recordo aqui a história de São Padre Pio, que por inveja e falsas acusações foi impedido de exercer sua vocação por 20 anos. Mas a verdade prevaleceu, e assim será aqui. A todos que me ouvem, repito a frase que mais presente nas Sagradas Escrituras: não tenhais medo, o deserto pode ser árido e escaldante, mas não dura para sempre. Honrem a Deus e confiem na promessa. Que Ele abençoe a todos vocês e suas famílias. Boa noite a todos e um forte abraço. Eu gostaria de começar pela parte onde o senhor Evandro fala de ódio. Ódio de quem? Da parte de quem? Quem fez o BO? Ou de quem reportou os acontecimentos? Da minha parte, eu não tenho nada pessoal contra o senhor. Aliás, eu reafirmo o que eu falei sobre o senhor na reportagem que o senhor me deu. Realmente, no meu conhecimento, a seu respeito, que ocorreu na área comercial, na área de trabalho, de serviço que o senhor passou para a gente fez para o senhor cumpriu totalmente com tudo aquilo que a gente acordou. O senhor fez tudo, o senhor agiu de maneira correta. E nessa parte, eu não tenho nada contra o senhor, só tenho boas informações. Mas no mais, eu não tenho nenhuma amizade, nenhuma intimidade, nada que possa ser contra ou a favor do senhor. Isso é bem claro. E acredito que a EPTV, o SBT, a Record e outros canais que repercutiram isso também não tenha nada pessoal contra o senhor. Porque a gente, em momento nenhum, eu fiz uma acusação do senhor. Eu reportei e pedi esclarecimento. O senhor acha que não deve nenhum esclarecimento para a população? É claro que deve. E o senhor não deve satisfação apenas para os 1.200 que votaram no senhor. Quando, a partir do momento que um agente público é eleito, ele é eleito para fazer o seu trabalho, para servir toda a população. Toda a população. Do contrário, aqueles que votaram em alguém que não foi eleito, então como é que vai fazer? Não tem a quem recorrer? Não, o senhor é vereador de todos. E todas as pessoas têm o direito de saber a verdade. Ponto. Lei da informação, lei de direito da informação. Quem não der informação a respeito de um agente público ou do trabalho de uma instituição pode até mesmo responder por crime de responsabilidade. É o que está na lei 12.526, se não me engano, lei de direito da informação. Vamos lá. Depois disso, o senhor citou em sua defesa Gabriel Monteiro. Meu Deus, Gabriel Monteiro. Quem é o tal Gabriel Monteiro, vereador Gabriel Monteiro? É só procurar no Google. É só procurar no Google. É um estuprador que ainda não foi condenado. O senhor disse que ele foi condenado, ele não foi condenado, ele estava preso preventivamente pela justiça por 2 anos e 4 meses. E ele não foi inocentado. O senhor disse que ele foi inocentado, ele não foi inocentado. Ele foi colocado em liberdade com tornozeleira eletrônica. Tornozeleira eletrônica. Não pode ter contato com a vítima, não pode sair da cidade, está com tornozeleira eletrônica. Isso é o que manda a lei. Ele estava preso preventivamente há 2 anos e 4 meses. Esse crime não prescreve. O que houve foi alguns erros processuais que voltaram do início. Mas as provas contra o senhor Gabriel Monteiro são muito grandes. Até porque ele fez imagens. E muitos dos seus crimes contra meninas, adolescentes de 15 anos, entendeu? Ele postava nas redes sociais. Ele mesmo cometeu os crimes e postava nas redes sociais. E se você procurar pelo portal G1, como eu estava dando uma olhada, que foi uma matéria também do Fantástico, aqui fala sobre Gabriel Monteiro. Aqui diz assim, olha só para você ver.
O caso pelo qual o ex-parlamentar responde teria ocorrido dia 15 de julho, já depois da divulgação. Uma estudante de 23 anos afirma que conheceu o Gabriel numa boate, uma vitrine na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, e lá foi levada para a casa de um dos seus amigos na zona sul. E segundo a vítima, no local, Gabriel teria constrangido a fazer sexo com ele, com violência, passando uma arma no seu rosto, empurrando-a na cama, segurando seus braços e dando tapas na cara da vítima. Aqui um de seus assessores, que foi um dos depoentes, postava que várias vezes ele chegava para trabalhar, chegava na casa do Gabriel Monteiro, e lá estava ele virado de festa, né, com a cabeça nas nuvens, e saindo garotas menores de idade chorando da casa dele. E essas meninas depois contra ele. E o assessor disse que isso acontecia. Um de seus assessores. Tá certo? Então, isso é o que acontecia. Então, o senhor citou um péssimo exemplo. Um péssimo exemplo. Porque se as pessoas tiverem a curiosidade de procurar quem é Gabriel Monteiro, vai encontrar na internet. Quiçá vídeos dele praticando as orgias. Ele fazia com menores de idade. Então eu acho que isso não ficou bem para o senhor. Isso não ficou bem para o senhor. Isso não o ajudou em nada. E ele não foi inocentado. Ele foi colocado em liberdade porque faz 2 anos e 4 meses que ele está preso preventivamente. E segundo a legislação não pode ficar mais do que 2 anos preventivamente preso. Então se o processo ainda não terminou, ele foi posto em liberdade. Infelizmente é o que a lei manda, né? Embora as denúncias contra eles tem muita prova. Muito bem. Os documentos que o senhor disse que são ilegais. Esses documentos. Ilegal. Vazamento ilegal. Criminoso. E também disse que foi um documento forjado. Forjado por quem? Por quem, vereador? Quem forjou esse documento? A mídia? Seus adversários políticos? Sua esposa? Sua ex-esposa? Sua filha? Quem forjou esse documento? Né? Então, documento da polícia. A polícia civil? Acredito que a polícia civil não iria forjar. Né? Então, e também depois o senhor disse que na internet tentam lhe condenar. De maneira nenhuma eu disse que tem que te condenar. Eu disse que tem que esclarecer. E o senhor tem que se explicar. Isso é óbvio. Afinal de contas, os seus patrões é o povo. Pessoas que o senhor sabe, cujo o senhor também faz parte do povo, toda vez que nós vamos num supermercado, cada R$100 que nós pagamos, R$40 é de imposto. E para onde vai esse imposto? É para manter o sistema, para pagar pessoas como o senhor, pagar servidores públicos, pagarem pessoas que trabalham em prol da sociedade. E as pessoas têm o direito à informação, têm o direito de querer saber o que aconteceu. Imagine você que já teve uma loja, se um funcionário teu pesa um BO contra ele, de uma coisa séria, o senhor não gostaria de saber o que está acontecendo? Claro que gostaria. Ele te deve satisfação, sim. Não é verdade? Outra coisa. O senhor falou sobre a mulher condenada em Brasília. Gente, isso está exaustivamente explicado na TV. Só não quer entender quem não quer mesmo. Quem não tem disposição para a verdade. Esta senhora, cabeleireira, o senhor leu o processo? Eu acredito que o senhor não tenha lido o processo. Eu acredito que o senhor não tenha lido o processo. O senhor está apenas repetindo a falácia de outras pessoas. Inclusive esse Daniel Monteiro, se não me engano, é do teu partido. Agora veja bem, essa mulher, ela não foi condenada por pichar um patrimônio público. Isso é um crime? Sim, é um crime. Mas é um crime que nem cadeia dá. É 1 ano de prisão que pode ser convertido em qualquer outra coisa, uma multinha, uma
ou uma prestação de serviço público, ela nem na cadeia ela iria. Mas por que ela está presa então? Por quê? Por quê? Eu vou explicar para o senhor por quê. Se o senhor leu o processo, se as pessoas que leem o processo, vai ver o porquê que ela foi presa. Porque ela confessou todos os crimes que ela foi condenada. Abolição do Estado Democrático de Direito, de Estado, crime de golpe de Estado, abolição da democracia. Ela confessou tudo, todos os crimes que estão lá, basta ler. Ela confessou a quem? A Polícia Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal. Ela disse que foi lá justamente para dar um golpe de Estado, para apoiar o grupo que ia dar golpe de Estado. É lógico que coube a ela não usar armas, coube a ela pichar o patrimônio público. Coube a outros quebrar o patrimônio público. Coube a outros criar uma minuta do golpe. Coube a outros praticar. Caberia às Forças Armadas o golpe final. Mas as Forças Armadas não quiseram. Não quiseram agir ao arrepio da Constituição Federal. Mas ela confessou os crimes. Ponto. Então, acho que foi 2 péssimos exemplos que o senhor citou. Não serve em sua defesa. Não serviu nada para sua defesa. Né? E também, veja bem, o senhor disse, será que se eu não fosse um homem público, isso teria essa repercussão? Eu acredito que talvez não. Talvez sim, talvez não. Mas o senhor é um homem público. O senhor é um homem público. E isso não é questão de ódio contra o senhor, não. Isso é questão do que é certo. Agora, veja bem. Se eu falar sobre afastamento, vamos citar alguns exemplos. Domingos Brazão e Chiquinho Brazão, acusados de matarem Marielle Franco. Não foram condenados ainda, não correu todo o processo legal. Foi cassado. Por quê? Para moralizar a Câmara, que é um instrumento muito maior do que o Chiquinho Brazão. Veja no caso do governo. O ministro Silvio Almeida. Uma acusação de uma mulher. Uma mulher. Nem era filha dele. Não era nem esposa dele. Não era nem filha. Não era nem parente dele. Uma mulher, colega de trabalho. Uma ex-ministra também. Uma ministra que o acusou de crime sexual. Ter passado a mão em partes íntimas delas. O que ele está respondendo o processo? Está respondendo o processo. Ah, pode ser que seja inocentado? Pode. Mas o que o governo fez? Exonerou o ministro. Exonerou o ministro. Por quê? Porque o governo tem que estar livre de acusação. Livre de acusação. Não pode um governo continuar, um governo com uma espada em cima da cabeça dele, de ser um acoitador, de um abusador de mulheres. Isso é questão de moralidade. Isso não é questão de ser seu inimigo, de não ser inimigo. Você entende? Né? E como esses, tem muitos outros. Muitos outros. E as pessoas são afastadas? São afastadas. E por que são afastadas? Porque tem o princípio da moralidade. O julgamento político, ele é muito mais rápido. As pessoas cobram imediatamente. Então, imagina o prejuízo político que existe por causa de um assunto desse. Olha no caso, por exemplo, da presidente Dilma. Ela foi afastada do cargo, correu o processo, terminou o prazo do mandato dela e depois do prazo do mandato julgou que ela era o quê? Inocente. Que não houve pedalada fiscal, não houve nada, não houve crime nenhum. Você está entendendo? Então, existe o processo jurídico e o processo político. É muito diferente um do outro. Eu não estou dizendo que seus colegas devam ou não caçá-lo. Isso vai caber a eles. Mas cada um responderá por seus atos. O senhor responderá pelos seus, eles responderá certamente pelos deles.
E a denúncia, como o senhor mesmo viu e o senhor mesmo disse, foi acatada por todos, unanimamente, inclusive pelos vereadores do seu partido. Foram acatadas a denúncia. E, inclusive, o presidente dessa comissão é do seu partido. Então, eu diria que essa sua defesa não foi uma defesa boa para o senhor. Nada pessoal. Mas como o senhor citou também um texto bíblico, eu digo para o senhor que as escrituras também prezam pela moralidade. O próprio apóstolo Paulo disse que a congregação tem que estar livre de acusações. Né? Por exemplo, se o senhor ler em 1 Coríntios, no capítulo 5, do versículo de 11 a 13, ali diz um conselho do apóstolo Paulo para coisas semelhantes a essas que nós estamos resolvendo, como no seu caso, vai resolver os seus colegas. No mais, é isso. Até a próxima. Forte abraço, inscreva-se no canal e compartilhe os nossos vídeos.